Então, assim, o colesterol, ele é muito importante pra gente, tá? A gente tem na cabeça da gente que ele é uma gordura. Na verdade, ele não é uma gordura, ele é um álcool. Ele vem do carboidrato, da glicólise, da quebra do carboidrato, né, do açúcar, né? Então ele passa por toda uma cascata para vir e formar o colesterol. Então assim, ele é um lipídio. O que é o lipídio? Ele não dissolve em água. Então ele tem as proteínas carreadoras do tipo de colesterol, né, que a gente vai explicar posteriormente. Então é importante entender que ele vem do carboidrato, tá? E não da gordura. Então, ele é um esteróis que a gente fala. Nós temos a gordura em si, que é um lipídio, né? E os lipoides, que são outras substâncias que são também lipídios. Então, o colesterol é um lipídio, é um esterol que vem é um álcool, tá? Então, mas o colesterol para a gente, por incrível que pareça, ele é importante para algumas coisas, várias coisas. O nosso cérebro, 25% tem colesterol. 25% do cérebro. Todas as células do nosso corpo, o que envolve a célula, a membrana que envolve a célula é formada de colesterol, tá? A bile, a vesícula biliar, né, que secreta a bile, ela é colesterol. Então, ali secreta e serve para o quê? Para você fazer a digestão de gorduras e aumentar a absorção das vitaminas lipossolúveis, que são as vitaminas solúveis em gorduras. A vitamina A, D, E e K. E todos os hormônios esteroidais vêm do colesterol, né? O hormônio masculino, feminino. Então, a testosterona, a progesterona, a aldosterona, o estradiol, o estriol, todos esses hormônios vêm do colesterol, tá? Então é importante que isso seja bem definido e explicado, né? E algumas pessoas realmente têm um colesterol alto, mas o grande problema do colesterol é assim, ele é subdividido em vários, é o mesmo colesterol. Nós temos o LDL, que é o que leva esse colesterol para o tecido do corpo inteiro. E o HDL traz de volta, mas é o mesmo colesterol. Então a gente tem a maneira de falar que o LDL é ruim e o HDL é o colesterol bom. Mas a gente sabe que muito heterogênico, que é o que faz as calcificações, são os triglicerídeos altos, um HDL baixo, e esse LDL, quando ele é oxidado, tá? E quando ele é oxidado por 3 situações: processo inflamatório crônico, que a gente vive falando, que é o estilo de vida, que a gente vai explicar, alimentação errada, acontece com a oxidação. A glicação, que é o de pré-diabetes, que muita gente às vezes não trata, é quando você tem a hemoglobina glicada acima de 5,5, você já está pré-diabético, e acima de 6,5 diabético. Então, como você tem as proteínas que carregam colesterol, que a gente chama de apolipoproteína 1, apolipoproteína B, elas oxidam e elas glicam. E esse LDL oxidado que é o que faz as lesões. Então, por exemplo, se você tem um processo inflamatório, se você está hipertenso, está obeso, você tem a homocisteína alta, os marcadores de inflamação no sangue estão altos, você faz lesão do endotélio vascular. E esse LDL oxidado, ele vai como se fosse para tampar aquele buraco ali, aquela lesão. E aí leva a placa de aterosclerose, que é a placa com calcificação, que leva a doença coronariana. Então a gente tem que entender esse mecanismo para poder definir direitinho e melhorar o sistema. Então, vamos entender. O LDL, ele não é calculado. Ele é calculado, na verdade, ele não é medido. Só que o LDL, nós temos 11 tipos de LDL. 2 fazem mal e os outros 9 não, tá? E quais fazem mal? É o LDL pequeno e denso, tá? Como é que a gente faz para saber se você tem muito LDL pequeno e denso? Existem algumas medidas, né? Você pode dosar a apolipoproteína A1, a apolipoproteína B. A A1 carrega o colesterol bom e a B carrega o colesterol ruim, que é o mais oxidado. Quando você faz uma divisão entre a B e a A1, para a mulher menor que 0,6, fala que o perfil de colesterol dela é bom, e para o homem menor que 0,7. E ao contrário é verdadeiro, acima de 0,9 para o homem e 0,8 para a mulher, é um perfil de colesterol ruim. Então a gente tenta melhorar esse perfil de colesterol. O que a medicina tradicional hoje faz, Juarez? Ela abaixa o colesterol. Porque assim, é muito mais fácil, porque nem todos os médicos entendem toda essa bioquímica e faz essa avaliação para saber qual que é o risco cardiovascular daquele paciente em si. Então, hoje em dia nas diretrizes é assim, o paciente de baixo risco, o LDL, o ideal é abaixo de 130, tá? 190 nem pensar, tem que baixar. Um paciente de moderado risco, a gente classifica por alguns fatores de risco, né? Que é hipertensão, obesidade, idade, homem acima de 49 anos, mulher acima de 57 anos, história familiar positiva para doença cardiovascular, esses são os fatores de risco. Tabagista, paciente enfisematoso, paciente que tem disfunção renal. Nessas situações, a gente classifica os riscos, né? Então, quando você tem mais de dois riscos, pelo menos, um risco moderado. Tem um score de risco, né? Score de risco global, que a gente faz também uns cálculos, que basicamente é a dosagem de LDL, idade, essas coisas. E aí, se esse paciente é de risco moderado, o LDL é abaixo de 100. E se ele é de alto risco, abaixo de 70. E se já infartou, abaixo de 50. Tá? E hoje em dia as vertentes elas falam assim, se a paciente está tomando remédio para colesterol, tem um LDL abaixo de 50 e fez um novo infarto, abaixo de 30. Mas a gente tem que entender
que não adianta você ter um LDL tão baixo se você continua fazendo a oxidação, a glicação e essa lesão do LDL. Independente do tamanho da quantidade de LDL, você vai continuar com um processo inflamatório, com um processo que vai gerar aterosclerose e novos eventos cardiovasculares. Por isso Nesse caso seria o estilo de vida, né? O estilo de vida. Né? Então, veja bem, nós temos marcadores no exame de sangue que medem a inflamação. A ferritina, a fibrinogênio, o ácido úrico, a proteína C ultrassensível, o próprio cortisol, tá? Um dos mais específicos é a proteína C ultrassensível. Se eles estão aumentados, quer dizer que você está inflamado. Então, essa inflamação vem pela alimentação errada, que a gente vai explicar, pelo sedentarismo, pela obesidade, tá? A alimentação errada a gente falou em já vários programas. É o excesso de consumo de carboidratos refinados, de produto processado, né? De gordura transgênica, margarina, por exemplo, óleo vegetal, tudo isso daí gera um quadro de inflamação e aumenta o perfil de colesterol. Então, a gente tem que entender e aumenta o perfil de colesterol ruim, tá? Então, assim, quando você faz um excesso de alimentação ruim, com gorduras ruins, você aumenta o colesterol e você aumenta principalmente esse LDL pequeno e denso, que são esses que são mais aterogênicos, que fazem essas calcificações e lesões arteriais. O contrário é verdadeiro. Se você se alimenta com gorduras boas, abacate, óleo de coco, azeite de oliva extra virgem, nozes, castanhas, tudo isso daí vai aumentar o colesterol, mas vai aumentar o colesterol bom. E a gente sabe por essa dosagem da lipoproteína A1 e da apolipoproteína B, tá? Existem alguns exames que a gente faz depois que você controla todo o paciente para você saber se esse LDL está sendo oxidado ou não. Tem um anticorpo IgG anti-LDL oxidado, que a gente pode fazer, um exame mais caro. E também tem um exame mais específico, que é o subfracionamento do colesterol, do LDL colesterol. Que seria então, isso? Ele vai mostrar todo tipo de colesterol que você tem, se você tem mais do colesterol de LDL grande e menos denso, que são os menos ateroscleróticos, né? E vai mostrar se você tem um LDL pequeno e denso e a quantidade de cada um deles. Mas a gente consegue isso com essas medidas que eu te falei, com alguns cálculos, né? É importante que o triglicerídeo esteja abaixo de 150, que ele é muito heterogênico. O triglicerídeo realmente é gordura mesmo. O triglicerídeo ele tem 3 moléculas de ácido graxo, que é gordura, e o glicerol, que vira açúcar. Então, que é um álcool. Então, ele é gordura. E o LDL, o colesterol, é aquilo que eu expliquei. Ele vem da glicólise, da quebra do carboidrato. Então, você fazendo uma dieta para baixar, vamos pensar assim, para a gente baixar o colesterol, pensando em abaixar o colesterol ruim, tá? Ou melhorar o perfil de colesterol antes de entrar com medicamento, isso é possível. Então, se você faz uma dieta mais limpa, começa a fazer exercício, perde peso, você começa a consumir gorduras boas, né? Que são as nozes, castanhas, óleo de coco, azeite de oliva extra virgem, como eu falei, o próprio ômega 3, que é importante, de boa qualidade, você consegue melhorar esse perfil de colesterol. E às vezes não precisa baixar tanto, tá? Isso é importante. Até doutor Júlio, até você comentar agora, sim, né, sim, sobre do ômega, né? Até eu vou fazer um parênteses aqui, desculpa só comentar, né? Mas eu estava, um tempo atrás, conversando, né, com uma pessoa, né? Daí a gente estava falando, né, sobre a questão de gordura, né? Aí eu falei, no caso, acho que até seria a gordura propriamente dita, seria o triglicerídeo, né, que você falou nesse sentido, sim, né? Sim. Eu falei, eu parei, né, tipo, antigamente eu comia bastante gordura, tipo, se num pedaço de carne, metade era gordura e metade era carne, né? Às vezes até um pouquinho mais de gordura, né? Aí eu falei assim, eu tirei, né, uma boa parte da gordura, tipo assim, né? Eu, tipo, falei assim, não vou dizer que uma hora ou outra eu não como, assim, né? Se eu disser, também tô mentindo, né? Mas eu falei assim, evito ao máximo agora, tipo, pego um pedaço de carne ali, né? Deixo assim um fiapinho ali de gordura e tal, né? Mas o restante só a parte da carne, eu falei assim pra ele, porque eu tô evitando, né, a gordura e tal. Aí o que ocorreu, doutor Júlio? Passou, né, tipo, uns 15, 20 minutos ali, né? De repente ele olhou assim do lado, né? E tinha o frasquinho do ômega, né? Até o doutor Júlio que me indicou aqui, né? Obrigado, doutor Júlio, indicou aqui pra gente. Aí ele falou, mas o que é isso daqui, né? Ele falou, esse é o ômega e tal, né? Dele, mas o que é? Eu falei, é do peixe e tal, assim, é uma gordura boa, né? Daí ele começou a dar risada de mim. A gente falou, ei, peraí, você não falou que tinha gerado gordura? Eu falei, não, mas essa é uma gordura boa, né? Ele falou, mas como que não existe gordura boa? Eu falei, existe sim, né? Agora, eu acho que essa pessoa não vai estar acompanhando, né? Mas tá aqui a prova, existe, né, doutor? Vamos compartilhar e mandar o link para ele. Ele vai assistir, é isso daí. Então, assim, existem as gorduras boas. Então, assim, a gente tem que entender. A gordura animal, são as gorduras saturadas. Uma minoria das pessoas, tá? Ela não metaboliza bem essa gordura saturada, tá? Minoria, não é a maioria, tá?
Então tem um polimorfismo chamado ApoE4, que também aumenta o risco de Alzheimer. Então essas pessoas consumindo muito gordura saturada, elas podem piorar o perfil de colesterol, tá? Mas isso é uma minoria. Só que a questão é o seguinte, quando você consome gorduras boas, você tem que diminuir a quantidade de carboidratos, tirar refinado e fazer uma dieta mais pro low carbo. Aí você baixa. Porque assim, o triglicerídeo alto, ele tem muita ligação com falta de exercício, obesidade, excesso de álcool, bebida alcoólica, tá? Aumenta o triglicerídeo. Tem um fator genético. E o carboidrato refinado em excesso aumenta o triglicerídeo. Então assim, se você quer abaixar de uma forma saudável sem ter que tomar medicamento, tem que fazer dieta. É óbvio, a gente consegue abaixar sim, mas tem que fazer dieta. E muitas vezes é difícil para o paciente se adaptar. Que já tá naquele rumo ali de comer só uma coisa de carboidrato, né? De repente tirar. São mudanças de hábitos, tá? Então, assim, existe algumas substâncias que eu quero comentar com vocês, naturais, que ajudam também a baixar o colesterol. Então, assim, primeiro, fazer a dieta. Segundo, consumir sempre gorduras boas, né? Então, a gordura boa vai aumentar o HDL, o exercício físico vai aumentar o HDL, vai baixar o triglicerídeo, as gorduras boas. Então, vamos lá, nozes, castanhas, abacate, azeite de oliva extra virgem, ômega 3, óleo de coco. Óleo de coco é uma gordura saturada de cadeia média. É diferente. Ela não altera o perfil de colesterol e da energia, tá? Lá tem um caprílico, que tem vários estudos mostrando melhora de memória, diminuição de risco de Alzheimer, tá? E aí, os vegetais. Então, assim, se você consumir bastante fibras solúveis, solúveis, você consegue baixar o colesterol, tá? Os próprios fitoesteróis, que vêm das plantas, né? Então, e também você acha também na linhaça, você acha também na semente de gergelim, nos próprios vegetais, tem muito fitosteróis. Os fitosteróis se assemelham muito ao colesterol. Então, ele compete na absorção e diminui a absorção do colesterol. Então, vamos entender. O nosso organismo produz 80% do colesterol, porque ele é essencial para a gente. E os 20% vem da dieta. Então, se você faz uma dieta ruim, você piora esse perfil por compensação. Algumas situações, então, que eu estou explicando, o colesterol sobe. Então, pela alimentação errada de produto refinado em excesso. Algumas pessoas com esses polimorfismos que eu expliquei, que são raríssimos, tá? E situações como desidratação, um quadro infeccioso, a própria síndrome metabólica, que é a obesidade, né? Cintura abdominal aumentada no homem, 94 centímetros, na mulher, 80 centímetros. Essa síndrome metabólica aumenta também o colesterol. O hipotiroidismo aumenta o colesterol, tá? O hipotiroidismo, principalmente subclínico, quando ele não é feito o diagnóstico. Às vezes o TSH está baixo, mas os outros hormônios tá normal, mas os outros hormônios estão baixos, o T4 livre, o T3 livre, e aí você gera também um quadro de dislipidemia, tá? Que é o aumento do colesterol. Problemas renais, aumenta o colesterol. Infecções, aumenta o colesterol, por compensação mesmo, tá? O colesterol ele aumenta como uma forma de compensação. Então tem várias situações, como eu disse, a própria desidratação, né? Alguns medicamentos aumentam o colesterol, então a gente tem que rastrear tudo para tentar e conseguir melhorar o tipo de perfil de colesterol para que não precise do medicamento. Então veja bem, se eu pego um paciente jovem que tem um colesterol alto, eu melhoro a dieta dele, eu faço um exame do score de cálcio para ver o risco cardiovascular, não tem nada de calcificação, o risco dele é baixo, eu intervindo na dieta, no estilo de vida, eu melhoro esse colesterol, eu não preciso tomar remédio. Sem o remédio. Sem remédio, porque assim, se eu empiricamente não faço nenhum exame, e eu pressuponho, o colesterol está alto, eu já entro com medicamento para ele, o benefício que ele vai ter com uma estatina hoje para baixar, eu tenho que tratar mais de 2.000 pessoas para você ter um benefício para salvar um paciente. Isso se ele tiver score de cálcio 0. Mas a gente tem que melhorar o perfil. Eu estou falando de paciente com perfil bom, tá? Não demonizando o medicamento, eu estou falando assim, que tem outras formas de você melhorar o perfil de colesterol. Existem algumas coisas também naturais que ajudam, o próprio ômega 3, que você pode fazer, que além de melhorar a memória, a cognição, ele abaixa o triglicerídeo, melhora o perfil de colesterol. Tem a cera de abelha, a cera da cana-de-açúcar, que a gente chama policosanóis. Os policosanóis são naturais e abaixa também o colesterol, melhora o perfil do colesterol. Então, como eu disse, alimentação, estilo de vida saudável, atividade física, uso de fitosteróis, que eu expliquei, o consumo de fibras solúveis, né? Consumo dos policosanóis. O próprio alho também, alho envelhecido, tem um extrato de alho envelhecido chamado ali ABG, diminui o risco de doença cardiovascular, aterosclerose, porque ele tem muitos polifenóis. São substâncias que melhoram o perfil de colesterol, mas lógico, junto a uma dieta saudável. Uhum. Uma coisa está ligada com a outra, né? Sim. Tem 3 substâncias naturais que são muito boas. A vitamina B3, que a gente chama de hexanicotinato de inositol.
A berberina, junto com uma vitamina B5, que é o pantotonato de cálcio, também melhora o perfil de colesterol. São coisas naturais. Aí, quando você não consegue resolver, aí você entra com o medicamento. Agora sim, vamos pensar em outra situação. Os pacientes que já têm doença coronariana instituída, que já infartaram, aí não tem jeito, aí tem que entrar com o medicamento. Porque assim, o medicamento tem alguns estudos mostrando um benefício grande, principalmente porque ele tem um efeito anti-inflamatório e ele tem um efeito antitrombótico. A estatina tem um potente efeito anti-inflamatório. Então, ela ajuda a estabilizar a placa, calcificando a placa. Então, assim, ela calcifica aquela placa e ela estabiliza ela. Então, isso ela faz. E é um paradoxo, né? Porque, assim, a gente sabe que o score de cálcio, quanto mais calcificação, maior risco de doença cardiovascular. Quando você tem baixa calcificação, menor risco, né? E a estatina, ela aumenta a calcificação quando o paciente tem as placas. Mas isso é importante porque estabiliza a placa. Nesses casos. Agora, você usar de uma forma incorreta, sem a necessidade, realmente não vale a pena. Pelos efeitos colaterais, né? Dor muscular também, fibromialgia, dá muita dor, né? Cansaço, fadiga. No próprio mecanismo de ação da estatina, você abaixa a coenzima Q10. Então, muita gente fala de suplementação e já vem no consultório falando, e a coenzima Q10, será que eu tomo? Né? A coenzima Q10 é um potente anti-inflamatório e antioxidante. É uma substância que é produzida, a gente produz, mas assim, depois dos 30 anos ela começa a cair. Quem toma estatina baixa a coenzima Q10. Então, você fazendo a reposição, você melhora a energia, a disposição. Ela atua na mitocôndria, que é uma organela que nós temos, que é uma fonte de energia. Então, você aumenta a produção de ATP. Que é o que dá energia celular. Aí melhora a energia, a disposição, pode melhorar as dores também. Então vale a pena fazer o uso também. O Dr. Júlio Narraz, ele atende aqui em Irati, no consultório Reviver, que fica na rua Conselheiro Zacarias, gente. É a rua, o pessoal fala ali da estação ferroviária, isso, né? Na antiga estação. Tem aquela parte, né, das casinhas ali da estação, né? Daí é um pouquinho mais do lado ali, né? Você já vai ver o consultório Reviver. E lá no consultório Reviver você pode marcar a sua avaliação. Agende uma consulta, pessoal. Qual que é o número do Dr. Júlio? Eu vou te passar para você marcar uma avaliação lá com ele. 999730089. 999730089. Você pode agendar uma consulta com o Dr. Júlio, que atende aqui em Irati, no consultório Reviver. Gente, o Dr. Júlio também atende. Atenção, Prude! Alô, galera aí, terra das cachoeiras. O Dr. Júlio também atende. É hoje, né, Dr. Júlio? Hoje, estamos lá. Hoje à tarde, estamos lá em Prudentópolis, no Sagrado Coração de Jesus. Muito bem, isso aí. Dr. Júlio Narraz participando aqui do Espaço Cidadão e trazendo temas interessantes. Ô, Dr. Júlio, tem uma pessoa aqui que fez a seguinte pergunta. Bom dia, Dr. Júlio. Qual que é o valor das plaquetas normal? E a segunda pergunta, qual que é o adoçante ou açúcar para um diabético? A plaqueta no exame de sangue tem referência, né? De 150 a 400 e pouco, né? Que seriam os valores normais, 1.000, né? E o adoçante para o diabético, o melhor é o stevia com talmatina, tá? Tem muitos estudos mostrando neurotoxicidade com sucralose, aspartame, com esses outros adoçantes. Então é legal você usar o stevia com talmatina puro, né? Só esses dois, tá? O xilitol, eritritol, que são polióis também, esses daí podem causar desbiose intestinal. Então a gente não recomenda que use, tá? Muito bem. Doutor Júlio, a gente vai ter aqui mais 4, 5 minutos aqui, né? Pra gente finalizar aqui, né, doutor Júlio? Então assim, o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes você tá com colesterol alto, chega no médico, vamos tomar estatina. Tá, tudo bem. Mas vamos tentar entender por que tá alto, né? Será que você está com hipotireoidismo? Será que você está se alimentando errado? De repente corrige a alimentação. Que perfil de colesterol que você tem? Outra coisa, pode estar na menopausa. O homem, quando para de produzir testosterona e a mulher na menopausa, aumenta o colesterol. É um fator compensatório. Lembra que os hormônios vêm do colesterol. Então, se os hormônios estão baixos pela falta de produção, porque você está entrando na menopausa ou na andropausa, o homem, você aumenta o colesterol. Então, às vezes, você não precisa baixar ali, né? Você tem que pegar e, de repente, fazer uma reposição hormonal, e aí melhora os níveis de colesterol. Ver o perfil de colesterol, será que é um colesterol heterogênico mesmo? Tem uns cálculos que a gente faz, o triglicerídeo dividido pelo HDL, se ele estiver abaixo de 2,5, de 2, é um perfil de colesterol bom, é uma outra forma. E fazer a dosagem da apolipoproteína 1, apolipoproteína B, é uma forma de você fazer. Então, vamos pesquisar a primeira causa, né? Vamos avaliar o risco cardiovascular. O que vai fazer esse LDL pequeno e denso fazer a aterosclerose, que é a calcificação? A inflamação, a oxidação e a glicação. Então, se você tem que ver se está pré-diabético, se está diabético, então tratar isso intensivamente, para não piorar o perfil de colesterol. Inflamação pelos exames de sangue que eu expliquei. Se está inflamado, melhorar o estilo de vida, perder peso, emagrecer. Existem alguns ativos que ajudam, como anti-inflamatório natural, cúrcuma, né? Mas o mais importante é alimentação saudável, estilo de vida saudável. E a respeito da oxidação, também qualidade de vida, perder peso, fazer exercício, se alimentar com substâncias anti-inflamatórias, antioxidantes. As frutas vermelhas são importantes anti-inflamatórias, as antocianinas, né? A canela, cravo, gengibre, potente anti-inflamatório, são coisas naturais. Porque a gente vai envelhecendo, Juarez, a gente vai, viu, ouvintes,
a gente vai envelhecendo, a gente vai oxidando. É que nem o ferro no tempo, a gente oxida. Quem faz exercício demais... Uma boa comparação, verdade. Então, quem faz exercício demais oxida. A gente tem nosso sistema antioxidante, né? São 3, né? A glutationa, peroxidase, catalase e a superoxidesmutase. A partir do momento que você está com estresse muito grande, ele não dá conta. Aí começa a ter os radicais livres, que a gente chama. Esses radicais livres levam a um quadro de inflamação, de oxidação, de colesterol, aumenta o risco de câncer, de doenças neurodegenerativas. Então, tudo que a gente puder fazer como antioxidante, né? Uma alimentação saudável, né? Tirar produto processado, você consumir alimentos mais saudáveis, como eu disse, óleo de coco, azeite de oliva extra virgem, tudo isso daí vai ajudar. As castanhas, as nozes, né? Ah, mas é caro. Gente, é caro, mas a gente não vai ter que consumir uma quantidade grande. Quando a gente fala de consumir castanha do Pará, é uma só. Nozes, assim, você vai consumir 2, 3. Então não sai caro. Sai caro para aquela pessoa que senta na frente da televisão e come um pote inteiro, né? Não há necessidade disso, né? E que também não vai, né? Tipo, não é... Você não é para comer pipoca, igual pipoca, né? Não. Ô, doutor, esse da castanha é verdade, tipo, porque eu tenho lá, doutor, eu passei até numa casa de produtos naturais aqui, né? Lá na 15, perto lá da livraria Rosa de Saron. E aí eu comprei a castanha do Pará, sabe? Sim, e ela é gostosa, tipo... É uma delícia. Aham, e... Nossa, faz tempo que tá lá na casa e, tipo, nós pegamos... Ao invés de comer uma, nós comemos 2 lá com a É isso aí. Eu vou falar uma coisa também que às vezes vai chocar muita gente. E a cozinhar, né? A gente pede para cozinhar com óleo de coco ou banha de porco mesmo, porque a banha de porco é gordura saturada. Ela não fica transgênica. Né? O óleo vegetal em gôndola, infelizmente, ele é uma gordura hidrogenada parcial. Então, assim, ela vira transgênica, uma gordura transgênica. E isso aumenta o perfil de colesterol ruim. Tá? Isso é outra coisa para pensar. Quando a gente fala de gordura, que nesse amigo teu falou, do ômega 3, isso é uma gordura poliinsaturada. O ômega 3, ele é o ácido alfa-linolênico, é uma gordura poliinsaturada que é muito boa para a nossa saúde e nós não produzimos. Ela é considerada uma gordura essencial. Então, tudo que você tem de vegetal é mais o ômega 6. E o ômega 6 em excesso, ele gera um quadro de inflamação. Então, a gente tem que diminuir o ômega 6 e aumentar o consumo de ômega 3 que a gente não consome no dia a dia. Como a gente conversou uma vez, salmão, sardinha, atum, são coisas do ômega 3 que a gente não consome, né? Exatamente. Então tem que consumir essas coisas melhores. Doutor, 1 minuto aqui para finalizar. Quero fazer uma pergunta pro doutor Júlio. Eu tenho uma menina de 9 anos, ela fez exame, as plaquetas dela deu 482. Tá normal para a idade dela? Tem que ver na referência, tem um limite, é 400 e pouquinho, eu não me lembro agora. Tem que ver a referência do laboratório. Se estiver acima, tem que investigar. Ou seja, nesse exame tem lá, né, a referência que tem do lado ali, né? É de 150 a 400 e alguma coisa, 1000 plaquetas, tá? Só que assim, a gente se preocupa quando tá acima, 700, 600, 800, que aí tem que investigar com o hematologista. Certo.